Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre bases diagnósticas. Essa é uma disciplina que trata sobre os exames laboratoriais e discorre acerca da importância desses exames para o diagnóstico precoce, monitoramento e prevenção. Antes da gente começar a falar propriamente dito dos exames laboratoriais, eu quero trazer aqui 5 pontos chaves antes da gente chegar no exame propriamente dito. Então, assim, o que a gente tem de importância no que concerne a base diagnóstica? Tem 5 pontos. O primeiro, coleta de dados. Essa coleta de dados envolve a anamnese, que são dados subjetivos, são sintomas. Envolve também o exame físico, que é um dado objetivo, é um sinal. Envolve exames laboratoriais e exames de imagem. Então, o primeiro ponto, coleta de dados, envolve anamnese, exame físico, exames laboratoriais e de imagem. O segundo ponto é o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico do enfermeiro está mais voltado para as necessidades humanas. Então, o que a gente pode dar de exemplo de diagnóstico de enfermagem? Por exemplo, risco de queda é um diagnóstico de enfermagem. Risco de infecção é um diagnóstico de enfermagem. O terceiro ponto trata do plano assistencial. O que seria o plano assistencial? O cuidado que a gente vai ter daqui pra frente com relação ao diagnóstico de enfermagem. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente em risco de queda, qual o cuidado que eu vou tomar com esse paciente, certo? O quarto ponto diz respeito à implementação. Então, a implementação deste cuidado a ser tomado. E o quinto ponto é a avaliação. Então, vamos revisar esses 5 pontos. Coleta de dados, que envolve anamnese, exame físico, exames laboratoriais e de imagem. O segundo ponto é o diagnóstico de enfermagem. O terceiro é o plano assistencial. O quarto é a implementação deste plano, deste cuidado. E o quinto é a avaliação. Agora, nós vamos falar dos exames laboratoriais. Então, qual o conceito e para que servem os exames laboratoriais? Bom, os exames laboratoriais são procedimentos técnicos científicos realizados em amostras biológicas do corpo humano. Então, o que seria uma amostra biológica do corpo humano? Sangue, urina, fezes, o líquido cefalorraquidiano, LCR, né? Os tecidos, secreções, etc. Em ambiente laboratorial controlado, tá bom? Então, de novo, o que são exames laboratoriais? Exames laboratoriais são procedimentos técnicos científicos realizados em amostras biológicas do corpo humano. Sangue, urina, fezes, líquido cefalorraquidiano, secreções, tecido, etc. Em ambiente laboratorial adequado. Estes exames são fundamentais para 3 objetivos principais: estabelecer diagnósticos precisos, monitorar a evolução dos tratamentos e realizar a prevenção de doenças mediante check-ups periódicos. Então, recapitulando, eu vou recapitular isso várias vezes até entrar na nossa cabeça. Por que eu digo na nossa cabeça? Porque eu também estou estudando para minha prova. Eu terei provas nesta semana, na próxima semana também. Então, até maio eu vou estar fazendo provas, tá? Então, vamos lá. A gente se ajuda aqui. Exames laboratoriais são procedimentos técnicos científicos realizados em amostras biológicas do corpo humano, sangue, urina, fezes, secreções, tecidos, etc., em ambiente laboratorial adequado. Estes exames são fundamentais para 3 objetivos principais: estabelecer diagnósticos precisos, monitorar a evolução de tratamentos e realizar a prevenção de doenças mediante check-ups periódicos. No contexto da enfermagem, destacam-se a uroanálise, que permite avaliar alterações metabólicas, infecções e função renal, e os exames parasitológicos de fezes, essenciais para identificar infestações parasitárias e condições gastrointestinais. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar mais sobre uroanálise e parasitológico de fezes. Pode ser que não caiba tudo neste vídeo, pode ser, porque principalmente em parasitológico de fezes, quando a gente vai falar de parasitas, eumintos, etc., é uma parte um pouquinho mais extensa que requer um nível de complexidade um pouquinho maior para entender, por exemplo, o ciclo da Taenia solium, tá? Porque tem uma diferença muito bacana entre a teníase e a cisticercose. E aí, pode ser que eu divida esse vídeo em 2 partes para eu explicar melhor essa questão parasitária, tá bom? Eu quero falar um pouquinho com vocês, eu vou ir seguindo esse roteiro que eu coloquei aqui, mas eu também vou falando sobre algumas informações adicionais, só para conhecimento mesmo, tá? Que inclusive meu professor deu essas informações adicionais pra gente, e aí eu anotei tudo que ele foi falando pra não esquecer de nada. Então vamos lá. Primeira anotação importante: melena. Melena, vocês já ouviram falar nesse termo? Melena é a eliminação de fezes pretas, pastosas e com um odor muito forte. Quando a gente utiliza essa palavra odor muito forte, nós temos um termo pra isso, odor forte: fétido, tá? E aí, o que esse melena, que é as fezes pretas, pastosas e com esse odor fétido, indicam? Indicam sangramento no trato gastrointestinal superior. Então, ali no estômago, no duodeno, onde o sangue é digerido. Então, o sangue, acontece ali o sangramento, esse sangue é digerido e aparece nessa coloração com esse odor fétido, né, na eliminação ali da excreção. Leucocitúria é o excesso de leucócitos na urina. Sempre que tiver essa terminação úria, túria, lembra de urina, tá? Então, o termo que antecede esse úria ou túria vai ser o que aparece na urina, e o úria ou túria remete à própria urina. Então, por exemplo, leucocitúria é o excesso de leucócitos na urina. Hematúria é o quê? O que você acha que é? Excesso de sangue na urina. Ou a presença, né, no caso. Não precisa nem ser o excesso, apenas a presença. Anúria. Bom, este prefixo an, por exemplo, quando a gente fala uma pessoa não, né? Quando a gente utiliza o termo acéfala, quer dizer uma pessoa sem cabeça, certo? Acéfala. Da mesma forma, este prefixo a quer dizer algo sem, ou com a ausência de, certo? Então, anúria é ausência de urina. Principais tipos de exames laboratoriais. A gente tem a hematologia, que analisam componentes do sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Depois a gente vai falar sobre mais especificamente em outro vídeo. Lembrando que plaquetas tem relação ali com a questão de coagulação, glóbulos brancos de defesa, tá? Imunologia. A imunologia, ela estuda o sistema imune detectando anticorpos e antígenos. A bioquímica, ela vai avaliar níveis de substâncias no sangue, como glicose, colesterol e enzimas. A microbiologia identifica micro-organismos patogênicos em amostras de secreções ou culturas. Quais são as indicações para os exames laboratoriais? Bom, então, esta etapa de indicação para exame laboratorial envolve 4 pontos principais: diagnóstico, prevenção, monitoramento e investigação. O diagnóstico consiste em confirmar ou descartar. Para que a gente vai fazer um exame laboratorial? Para diagnóstico, por quê? Porque a gente precisa confirmar ou descartar suspeitas clínicas específicas, como infecções urinárias, parasitoses intestinais, pelo exame parasitológico de fezes, anemias pelo hemograma completo, ou diabetes através da glicemia em jejum. No ponto de prevenção, é necessário a gente realizar exames preventivos, periódicos, como parte do check-up anual, incluindo a uroanálise para detectar alterações renais precoces, parasitológico de fezes para verificar contaminações assintomáticas.
e até mesmo a triagem neonatal para doenças congênitas. Antes de eu pular para o ponto monitoramento e investigação, eu quero comentar alguns outros termos que eu tenho aqui anotados com vocês. Uma infecção renal é chamada de pielonefrite. O excesso de leucócitos, ou na realidade a presença de leucócitos na urina, eu falei lá atrás que era leucocitúria, certo? Então, o excesso de leucócitos no sangue é a leucopenia, tá? Leucopenia. Síncope é a mesma coisa que desmaio. Quando eu tenho proteína na urina em quantidade elevada, é um importante indicativo, porque mostra que o rim não está conseguindo absorver de forma correta. Bom, se eu falei que presença de sangue na urina é a hematúria, presença de leucócitos na urina é a leucocitúria, então o excesso de glicose na urina é a glicosúria, tá? Também é possível coletar urina pela sonda. Isso é bacana de ter essa compreensão também. Termo estéreo, o que você acha? Coloca aqui nos comentários o que você acha que significa o termo estéreo. Tenho certeza que você já ouviu falar desse termo em algum momento da sua vida, seja criança, adolescente, adulto, estéreo. O que você acha que significa? Vou falar daqui a pouco. Litíase é a presença de cálculo, de pedra, de cristais, tá? Colúria é quando a urina está escura, igual a Coca-Cola, devido à presença de bilirrubina. Uma coisa legal da gente entender também, falando sobre bilirrubina, é que o fígado, ele produz o quê? O fígado produz bile. Usando a bilirrubina, a vesícula biliar só armazena, tá? Só armazena. Então, vesícula armazena bile e o fígado produz a bile. Quando a hemácia morre, a hemoglobina é convertida em, adivinha só, quando a hemácia morre, a hemoglobina é convertida em bilirrubina. Olha que legal. Do fígado vem bile, do pâncreas vem amilase e lipase. Hemácia é a mesma coisa que eritrócito. Plaqueta é a mesma coisa que trombócito. Leucócito é a mesma coisa que glóbulos brancos. Vou repetir essa parte. Hemácia é igual a eritrócito. Plaqueta é igual a trombócito. Leucócito é igual a glóbulos brancos. Cuidado paliativo são cuidados para doenças que não têm cura. Ureia e creatinina são lixo orgânico. Ureia nem sempre é problema renal. Já a creatinina, sim. Tá? Isso tudo interpretando aí a questão da uroanálise. Como eu prometi, eu disse que iria falar sobre o termo estéreo, né? Então vamos lá. O termo estéreo significa sem vida. Olha que legal. Tenho certeza que você colocou algo que não era isso. Ou pensou em algo que não era sem vida. Porque comigo aconteceu a mesma coisa antes de eu saber, antes de eu estar nessa aula. Bom, então, nas indicações para exames laboratoriais, nós falamos sobre diagnóstico e prevenção, agora vamos falar de monitoramento. Monitoramento é importante porque a gente precisa acompanhar parâmetros específicos, como níveis de glicose em diabéticos, função renal em hipertensos, parasitemia em tratamentos antiparasitários e alterações urinárias em pacientes com infecção do trato urinário em tratamento. E o último ponto é a investigação, porque a gente precisa esclarecer manifestações clínicas, como fadiga crônica através do hemograma, dores abdominais através do parasitológico de fezes, disúria mediante ureanálise e alterações identificadas durante o exame físico de enfermagem. Pessoal, como eu imaginei, eu vou ter que dividir este vídeo em, no mínimo 3 partes. Então essa foi a parte 1, espero que vocês tenham gostado e até a próxima parte.